dia, gente. Olha nós aqui outra vez com nossas aulas remotas, a famosa Educação CBBG online, EAD, esse processo que a gente custa em se acostumar, mas estamos seguindo. O nosso conteúdo de Educação Física, hoje a gente traz mais uma da série Lutas, e hoje eu estou com uma convidadinha que é do coração, é da casa, é aluna CBBG, é atleta CBBG, Gabi. Gabi vai conversar com a gente hoje sobre Karatê. E aí, Gabi, tudo bem? Tudo bem, Nelson. Bom dia, gente. Muita gente já conhece Gabi, né? Mas fala um pouquinho de você para a galera que ainda não conhece Gabi lá do Batista, né? Quase impossível, mas... Ai, gente, eu tô no 3º ano do ensino médio agora. Tá um pouco difícil, né, por conta da pandemia e tal. Mas entrei no Batista no 5º ano, bem pequenininho, como a maioria de vocês que estão vendo, que vão ver. E, assim, eu sou muito grata por tudo que o Batista já fez por mim como aluna. A minha vida no esporte, o Batista agregou muito no quesito de incentivo e os alunos, os amigos, e é isso. Minha vida na escola é basicamente essa. Gabi, hoje a gente vai bater um papo com a galera sobre Karatê. A gente vai trazer uma parte mais, vamos dizer assim, aspectos históricos, aspectos técnicos, mas a gente vai falar muito também sobre você. Por você ser essa atleta que nos representa tão bem, você é uma referência de competitividade, de postura ética dentro da luta, por sua história, porque você começou muito novinha no Karatê. 4 anos. Com 4 anos, vê só. Então, assim, é muito recente e, ao mesmo tempo, tem muito tempo. Isso. Fala pra gente aí desse início, como surgiu o Karatê na tua vida? Bem, como eu tinha 4 anos, né, e muita gente pode até dizer, meu Deus, 4 anos já fiz essa decisão. E foi basicamente, eu estava saindo da minha antiga escola e logo no final da rua tinha uma academia, o pessoal estava treinando. E aí, como toda criança curiosa, eu pedi para parar. A gente parou, meu pai parou e a gente foi ver o que era. E nesse mesmo dia eu perguntei o que era, né? Ele explicou, o professor explicou que era karatê e tudo mais, e surgiu esse interesse em mim desde pequena. Minha mãe até ficou meio assim por conta da minha idade, um cotoquinho de gente fazer um esporte tão violento, até no dia tinha muitos homens incluso, né? E tinham 2 motivos, eu ser pequena e ser uma menina, né? No meio daquele um ambiente muito masculino. E aí depois eu até fazia balé, eu lembro. E aí ela até fez assim, ou balé ou karatê. Que variação, hein? Aí eu, karatê. Aí pronto, eu lembro que logo na mesma semana já comprei logo todos os meus materiais. E foi muito bom, primeira competição, até muito engraçado, porque você é muito inocente criança, né? Eu gostava muito do que eu fazia. E na primeira competição eu simplesmente fiquei com pena de competir, deixei a menina ganhar. E isso foi muito engraçado quando eu lembro até hoje. Porque mostra a inocência, né? E tô até hoje no Karatê. No caso, essa foi, vamos dizer assim, dente de leite, essa competição. Foi a e valendo competição. mesmo, já assim, com todo aquele perfil de competidora, quando foi que começou? 6, 7 anos, que foi quando eu participei do meu primeiro brasileiro, consegui ser campeã. Aí foi aí que a gente foi pro teste mesmo, foi João Pessoa. E eu lembro que meu pai sempre dizia, ó, seu primeiro campeonato, fica tranquila, vai ser só teste, tudo bem. Fui pra lá, fiz o que eu fazia, que eu tinha treinado, e consegui me consagrar campeã. E depois desse dia foi que eu comecei a investir mais em questão de treino, de instrumentos e dedicação, e tô até hoje, graças a Deus. Então quer dizer que a trilha da Gabi começou com uma vamos dizer assim, de apresentação, depois veio a primeira valendo e aí seguiu. Foi. Gabi, fala pra gente assim, todas são importantes, claro, todas são importantes porque todas pedem do atleta dedicação, entrega, empenho, tudo mais. Mas quais as mais relevantes nessa tua, vamos dizer assim, nessa tua estrada de competições? Quais foram ou qual foi a mais relevante ou as mais relevantes? Sem dúvidas foi o Mundial, consegui ser campeã, graças a Deus. Lembro que eu treinei muito para a competição, era uma coisa muito distante para mim ainda. Mas quando a gente tem amor, né, a gente consegue, e eu fui campeã mundial. Os brasileiros também, que é muito importante, né, justamente por ser um título nacional, que eu já consegui. São quantos, Gabi? São 6. Quantos? 6 brasileiros? 6 brasileiros. Que massa. E o Pan-Americano, que até inclusive eu fui o último em 2018. O último, 2018, Gabi teve lá e marcou presença no lugar mais alto do pódio. Fiquei em segundo no último. Ok, mas eu fui campeã também, anteriormente. Anteriormente já havia sido campeã. Ah, que massa.
Certo. Então traz para a galera do CBBG um pouco do surgimento do Karatê, desse processo dele surgir como luta, como arte marcial, e em sequência tu já fala da chegada dele no Brasil, como foi que aconteceu. Tudo bem. A história do Karatê tem vários pontinhos assim para ir colando, porque é muito interessante, inclusive, mas é grande. Vou tentar resumir ao máximo. Bem, o Karatê é uma arte marcial japonesa, como a maioria sabe, se não sabe, está sabendo agora. E ela surgiu numa ilha em Okinawa, chamada Okinawa, no Japão. E a história do Karatê ela começou quando um monge indiano ele decidiu fazer uma caminhada da Índia até a China. Detalhe que Okinawa pertencia à China naquele tempo, porque a China estava inclusa na chamada dinastia Ming, que foi um momento que a China estava expandindo muito, e Okinawa estava fazendo parte da China naquele momento. E aí esse monge ele queria muito montar um mosteiro budista para ele na China. E ele conseguiu. Inclusive, junto com esse desejo de criar um mosteiro, ele tinha um conjunto de técnicas que ele fazia para o seu bem-estar, para a sua saúde e para a sua autodefesa, que foi, digamos, o início, a basezinha do Karatê. E aí, como eu falei, estava na dinastia Ming, né? E o Karatê lá, até então, era um pouco escasso. Até que o Japão consegue tomar Okinawa da China, ele consegue ter a posse, e ele super surtou, digamos assim, e falou, olha, aqui ninguém vai poder usar mais arma de fogo. Ninguém vai poder mais usar, porque vai que tem alguma rebelião, a China quer pegar isso novamente, e aí a gente não tem um exército tão grande, vai ser muito ruim, está proibido o uso de armas de fogo aqui em Okinawa. E aí foi quando o Karatê começou a desaforar, tanto é que a palavra Karatê-do significa caminho das mãos vazias, ou seja, o Karatê se tornou um instrumento de defesa. E era um instrumento de defesa muito potente, porque ele contava com técnicas de solo, com técnica em cima, era muito a mistura de todos os artes marciais que a gente vê hoje. Com o processo foi que ele se adaptou para fazer o Karatê moderno que a gente conhece. E então, o Japão fez uma perseguição muito grande para quem fazia o Karatê, porque digamos que era um tipo de arma branca, né? Porque o pessoal usava muita força, usavam muita força, e eles chegaram a treinar escondidos, os mestres eles marcavam horário com os alunos escondidos, e essa perseguição do Japão pode ser até comparada com a da capoeira no Brasil colonial, porque foi realmente uma repressão muito grande. Aí quando foi no século XIX, por aí, o Japão liberou o uso de armas de fogo, e foi quando o Karatê começou a ser incluso na educação física. Aí, em 1905, se eu não me engano, ele realmente foi incluso de certeza na educação física para usar, foi se modernizando e tal, até porque começou o surgimento de outras artes marciais, como judô, jiu-jitsu, que eram de solo, e aí o Karatê foi se modernizando para não se tornar tão solo quanto as que estavam antes, né, que tem hoje em dia. E aí, com a liberação do arma de fogo, as pessoas começaram a se interessar, porque lá em Okinawa, pelo menos, quem fazia Karatê antes era considerado um guerreiro, né? E as pessoas começaram a se interessar para querer se tornar um cidadão de bem, e foram buscando cada vez mais. Fora do Japão, fora de Okinawa, quem foi o responsável por propagar o Karatê pelo todo o Japão foi o mestre Gishin Funakoshi. Ele também foi o que originou o estilo Shotokan, que é o que eu faço parte hoje. E ele fazia apresentações em praças públicas, e foi cada vez mais, o pessoal foi procurando. E quando um fato importante de falar é que após a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão não conseguiu ganhar, os Estados Unidos ele tomou o Japão. E ele, por um período de tempo, né? E eles proibiram de qualquer forma os praticantes de Karatê fazerem o Karatê. Proibiram, não queriam, e demorou muito até que os alunos de Funakoshi eles mostrassem para os soldados que não era uma coisa tão assim ofensiva, que era muito bom de se fazer e tal. E com o tempo até os próprios soldados norte-americanos eles procuraram fazer o Karatê, e foi aí que deu o up. E aí chegou no Brasil justamente assim, né? Começou o processo de migrações do Brasil para cá, e aí um dos mestres, que eu esqueci o nome dele, me desculpa, realmente é muito grande o nome dele. Sim, é muito conteúdo, é verdade. Ele chegou até São Paulo e montou o primeiro dojo de Karatê. Foi quando começou também a formar os diversos estilos que tem hoje. Então, assim, Gabi já
assim, contextualizou a origem do Karatê com aula de história pra gente, tá, gente? Então aproveita também aí que agrega mais conhecimento. Vamos lá, quando você falou do estilo, o seu estilo, esse estilo que é o mais difundido, vamos dizer assim, é o Shotokan. Existem outros estilos, não é isso? Tem. Tu pode dizer pra gente quais são? Tem Shotokan, Wadoryu, Shitoryu, Goju-ryu, tem muitos outros. São vários estilos. São vários estilos. Ótimo. Justamente por conta dessa difusão do Karatê no mundo. Ok, mas o mais praticado, o mais conhecido no Brasil, Shotokan. Ok. Mas lá, em outros, internacionalmente, o pessoal faz muito Shotokan, mas eles também têm uma pegada muito pro Shitoryu, que é um estilo mais, digamos, mais tradicional, entendeu? Ótimo, ótimo, Gabi. Então vamos lá. Falando do Shotokan, então eu sei que existem graduações, não é isso? Para quem não sabe, gente, quando eu era gurizinho, antes de jogar vôlei, eu fiz karatê, tá? Eu lembro muita coisa ainda. Fala pra gente a questão da graduação, qual é a sequência? Enfim, a graduação ela se dá por branca, primeiro vem a branca, depois a amarela, a vermelha, laranja, a verde, a roxa, a marrom e a preta. E quando chega na preta, tem do primeiro ao 10º dan. O 10º dan é considerado como a maior honra, o maior nível que pode se atingir. Tanto é que Gishin Funakoshi, que eu citei antes, ele não aceitou o 10º dan. Ele ficou eternamente no 9º dan porque ele falou que você sempre vai estar em constante aprendizado, ninguém nunca sabe de tudo. Foi dado o 10º dan a ele por questão de honra, por questão, como eu falei. Ele foi responsável por criar o Shotokan, por difundir o Karatê, e aí deram o 10º dan a ele como honra, mas geralmente dão o 10º dan como honra. Porque ele pregou muito isso, né, de que todo mundo está em constante aprendizado, ninguém nunca vai saber de tudo. A evolução é contínua. Exatamente. Na competição de karatê existem duas modalidades de competição, o kata e o kumite. Explica pra gente os dois. O kata, ele vai ser basicamente a luta imaginária, para vocês entenderem melhor. A luta imaginária vai ser o quê? Vai ser uma sequência de movimentos e golpes que vão ter uma aplicação na vida real. E dentro da competição, você pode ser julgado de duas formas. Seja ela por bandeiras, porque ficam cinco juízes, um central e outros 4 na lateral. E aí ele vai julgar pelo quê? Pela sua performance, pela sua aplicação, pela sua velocidade, se você sabe fazer a base correta, se você sabe fazer o movimento correto, se você prender a mão mais em cima, mais embaixo, tudo isso vai ser analisado. E aí a gente não compete com a faixa normal, são poucas as federações que participam assim. A gente compete com o AKA ou a O, que é uma faixa. A O é o azul e o AKA é o vermelho. E aí o primeiro modo é justamente esse. O juiz vai estar com 2 bandeiras, uma AKA, outra O, uma vermelha e outra azul, e ao final quem achar que ele fez melhor dos dois, ele vai levantar a bandeira. Uma número ímpar sempre vai ter um que vai ganhar. Então competem os dois ao mesmo tempo, eles são analisados ao mesmo tempo ou individualmente? Não, individualmente. Certo. Entra um, faz, depois entra outro, faz, depois junta os dois, e aí vai. E aí tem os critérios de desclassificação do kata também, né? Que o pessoal pensa que é realmente pontos muito pequenos que pode desclassificar você, como a faixa desamarrou, o kimono desamarrou. Você, por exemplo, não calculou o espaço certo do kata e o juiz teve que se afastar para não bater nele, já está desclassificado. São muitos pontos, assim, bestinhas que... Então quer dizer assim, é extremamente assim uma verificação mais técnica. Muito mais técnica do que necessariamente a performance é baseada na técnica, vamos dizer assim. Já tem pessoas que eu conheço, amigos, que se prepararam muito para competir, e aí porque erraram uma saudação no início, perderam coisa, sabe? É realmente um conjunto de técnica com tudo, você tem que estar ligado. Diz outra coisa pra galera, cada faixa tem seu kata, não é isso? Isso. E aí você, no caso, a competição, eu tenho que fazer o kata da minha faixa ou eu posso escolher qual eu vou apresentar naquele momento? Geralmente você escolhe. Primeiro você escolhe, né? Só vai ter o caso do juiz escolher quando for questão de empate, que aí é quando eles dão na nota, porque tem outro pessoal que dá na nota, que é de 5 a 10, e geralmente eles cortam a mais alta e a mais baixa. Ficam só as 3 principais. E quando dá em nota, empata. Quando é na bandeira, não empata. Não tem como empatar, mas na nota empata. E aí eles vão chegar, vão perguntar qual é a tua faixa. Por exemplo, diz que sou verde e eu sou marrom, digamos. E ele vai botar um kata intermediário entre esses dois. Por exemplo, pronto, agora vocês vão fazer o kata da faixa roxa, que é o intermédio entre os dois. E aí a gente vai ver quem faz melhor e quem fizer melhor ganha.
Mas geralmente você escolhe, né? Eles têm as categorias de base, pelo menos, eles só podem fazer até os R$5, que são até as 5 primeiras faixas. E quando passa das categorias de base, que é de verde acima, laranja acima muitas vezes, você pode fazer qualquer tipo de kata que você quiser. Lembrando, moçada, que no próximo bloco, Gabi vai estar mostrando, vai apresentar um kata para a gente e vai fazer algumas apresentações de golpes e tudo mais, né? Vamos lá. Gabi, outra coisa, você explicou divinamente a pontuação e o critério de competitividade do kata. Tá. E explica pra gente então como é que funciona o sistema de pontuação na luta. Certo. O comitê basicamente vai ser o combate, né? Você vai estar frente a frente com o seu adversário e vai ter, o tempo varia, 3 minutos para homem, 2 minutos e meio para mulher, basicamente. Mas tem competições que varia, pode ser menos ou mais. E não necessariamente você precisa cumprir os minutos. Se você conseguir fechar 8 pontos primeiro, você já ganha a luta. Por exemplo, 30 segundos de luta, eu consegui fechar 8 pontos, acaba a luta e eu ganho. Venci a luta. E a pontuação, ela dá basicamente em 3, que é Yuko, Wazari e Ippon. O Yuko vai ser 1 ponto, Wazari são 2 pontos e Ippon são 3 pontos. E aí Ippon é geralmente ou você quando derruba o oponente e faz a pontuação nele, ou quando você acerta algum tipo de chute na cabeça, na área Jodan, né, que se fala. O Tildan, o Yuko são pontos normais de braço normal, ou na parte Tildan ou na parte Jodan. E o Vazari vão ser nas laterais, quando você acerta chutes nas laterais, basicamente isso. Volta só um pedacinho aí que a galera vai achar que tu falou russo ou outra língua. Essa região se chama-se? Tildan. Que é abdômen. Que é abdômen. Certo. E aqui é Jodan. Que é o rosto. O rosto, é daqui. Beleza, gente? Aqui E Gedan é daqui para baixo. O glossário. Ótimo, ótimo, ótimo. Beleza. Qual a importância, como eu falei, ensino-aprendizagem, os vários mestres que você teve nesse percurso, nessa sua construção como atleta de karatê, que influência e que importância eles tiveram para construir a Gabi karateca de hoje? A influência total. Eu tive 2, comecei com o Marcos Moura e aí teve o Ronaldo também. Enfim, eu fico intercalando esses 2 porque um é em Bezerros, outro é em Gravatá. Aí quando dá o vai um, e sempre não tem essa questão de rixa, rivalidade, jamais. E aí os 2, cada um tem aquele ponto específico, né? Cada pessoa sempre vai ter aquela visão para tal coisa e outra visão para outra coisa. E os 2 sempre me acompanharam, eles sempre procuraram saber, tanto o Ronaldo foi meu segundo sensei, e ele não quis saber o que eu já sabia, entendeu? Ele procurou ensinar do zero, como ele fala pra mim, que eu cheguei lá com faixa marrom, mas ele me tratou como uma faixa branca, porque ele ensinou do zero. Isso é muito importante para qualquer atleta, porque quando você acha que sabe, você tem mais a aprender, né? E eu posso dizer que onde eu mais aprendi, fora do tatame, nas competições, quando eu perdia, sem dúvidas, sem dúvidas. Fica uma lição, principalmente quando você está treinando muito para aquela competição, que você chega, eu vou ganhar, e você chega lá, quebra a cara, não consegue nem subir no pódio. É um choque muito grande, mas que depois quando você chega na academia, chega em casa, que vai rever um vídeo, vai rever uma coisa, você vê onde errou, nunca mais você erra. Quero ver você errar. Eu acho que as vitórias, elas são importantes, porque elas contribuem para o nosso crescimento e amadurecimento do nosso trabalho e tudo mais. Porém, muitas vezes elas mascaram muitas falhas, né? Isso. E a derrota ela é muito dura, ela é muito incisiva, porque a gente pontua muito fácil onde foi meu ponto fraco e onde eu tenho que melhorar. Se eu tiver a maturidade de ver a derrota como um ponto positivo, eu só tenho a crescer. É por aí, Gabi? Exatamente. Que massa. Eu passei por assim, como eu falei, né? Eu estava treinando muito para ganhar o brasileiro do ano retrasado. E eu não consegui chegar nem em terceiro lugar por diversas questões. Não foi falta de treinamento, mas também não foi na minha parte. Simplesmente acontece, não é seu Tem dia, o lance você do não dia ganha. também, né? Exatamente. Teve gente superior e isso realmente me abalou muito. Eu pensei em desistir, eu chorei, eu falei, não vou. Como é que eu esforcei? Porque eu saía de Gravatá, tinha integral na escola e voltava chegava em casa muito tarde, para no outro dia ir para a escola novamente. E aí quando eu cheguei na competição, que eu não consegui nem subir no pódio, foi um choque muito grande. Eu falei, não vou fazer mais, eu vou desistir, eu não quero. Só chorava. Mas aí eu passei um mês distante, mas sempre dá aquela saudade, aquela volta, né? E eu comecei a voltar. Treinei e
Foi muito importante eu ter esse processo de aceitação de que eu também não tenho que ganhar todas as vezes, porque nas últimas competições, até do ano passado, elas me ajudaram muito. Eu lembrava de cada ponto que eu errei nessa competição e foi muito bom porque eu consegui muitas vitórias no ano passado justamente com esse aprendizado. Então, gente, nem sempre o perder sinaliza que você é um derrotado, não é capaz. Pelo contrário, acho que a partir das derrotas é que a gente constrói um caminho para grandes vitórias. Certo, moçada? E isso é no karatê, isso é no esporte, isso é na vida, tá bom? É bem por aí. Gabs, a gente vai agora para uma outra etapa. A gente vai agora mostrar um pouco para os meninos da parte mais, vamos para a ação. A gente vai para a ação dentro do karatê. E aí eu queria que você ficasse bem à vontade para trazer para a gente os principais golpes com seus nomes e fazer um kata bem maravilhoso para a gente. Pode ser? Tudo bem. Segura um pouquinho aí que já já a gente volta. Moçada, é o seguinte. Para a infelicidade de vocês, hoje eu não vou ser cobaia. Ana Lu, diretamente da aula de judô, surgiu aqui na aula de karatê e vai nos ajudar nesse processo da demonstração de Gabi, dos golpes, do combate e como acontece no karatê, tá bom? Aproveitem e aprendam. Tchau! Bem, gente, eu vou demonstrar, não vou poder fazer na mesma força e na mesma velocidade que eu faço nas competições, justamente porque eu tenho que demonstrar para vocês aprenderem. Nada vai valer se eu fizer com força na Luísa, né? Ficar ruim, ou se eu fizer com muita velocidade vocês não conseguirem aprender como é que se faz o movimento. Eu vou demonstrar basicamente o que a gente mais utiliza na luta, né? Começando com o movimento por técnicas de braço, depois de chute as mais usadas. Bem, o primeiro que a gente vai fazer é o Gyakuzuki, que é o mais usado, digamos, é o essencial. A gente chega na aula de karatê, a primeira coisa na aula de comitê a gente aprende a saber. Mas é basicamente, a gente vai avançar com uma perna e soltar com outra. A gente vai estar na luta com o adversário. Tem as técnicas que a gente pode melhorar para dificultar a defesa do adversário. Pode fazer aqui, dar um pouquinho e esse ponto, vou fazer depois direto, vou fazer um ponto, que é o Yuko, e ela pode ser usada também ou embaixo, como eu falei, ou em cima, no rosto, mas com pouco toque e com cuidado se for tocar. E a gente vai fazer assim. Aqui e em cima. A gente chega perto, mas não toquei. É basicamente isso que eles pedem dentro da competição. O próximo golpe que eu vou falar é o Zanzuki. Ele também é muito utilizado e vai valer um ponto. Pode ser aplicado tanto judô como judô também. E você basicamente você vai avançar com a perna da frente e o braço da frente. Treine o mesmo externo na. E aí, como eu falei, né? Você pode colocar ele junto com o outro, que depois eu vou mostrar. E é basicamente também muito utilizado por todos os atletas. E aí eu chego aqui, apliquei o golpe, soltei, muitas vezes você pode empurrar os adversários para não acontecer a repetir. Tem como trocar a perna também. E aí você vem aqui e aplica como um golpe de perna ou qualquer coisa do tipo. É mais usado esse golpe ou quando você está querendo afastar o adversário, que é o adversário no que você vai projetar, o adversário vai sair por esquiva e você pode aplicar o golpe de chute na cabeça para poder conseguir o ponto e avançar na pontuação, ou justamente só para marcar o seu pontinho, o primeiro pontinho e acabou. O terceiro golpe é o que eu digo que é o mais direto, por precisar da velocidade e não poder enrolar, justamente por saber o movimento que o outro já vai fazer. Enfim, você está na luta, está acabando, precisa de 3 pontos urgentes. O que você faz? Você aproxima uma pedra, se você tiver flexibilidade boa, porque daqui já entra vou fazer do pegar. Aqui já entra na cabeça do oponente, ou então você vai deixando. Você vai chegando com o seu corpo mais para trás do oponente e você mata ele. Lembrando, tem que ou bater na nuca ou não bate na lateral. Porque se tiver excesso de toque, você perde. Gente, muito bom, né? Muito massa ver Gabi, cria nossa aqui, mostrando pra gente o que ela faz de melhor, dentre outras coisas.
Gabi, que ia ser atleta do vôlei CBBG, mas o karatê chegou primeiro na vida dela e a gente perdeu Gabi, que seria a minha ponteira de definição ou minha oposta. Era aquela que a levantadora ia botar a bola para ela para definir o jogo. Mas mostrou que o karatê é a praia dela, está muito bem, segue uma trilha muito bem pensada, trabalhada, elaborada. Quero muito agradecer, Gabi. Foi muito bom. Sim, eu sou teu professor de Educação Física desde o 5º ano, mas assim, é muito bom quando a gente conversa especificamente daquilo que, né? Infelizmente, gente, o Karatê, ele não faz parte do programa dos Jogos Escolares de Pernambuco e do Brasil. Infelizmente, então, Gabi, sempre que competiu, nunca foi competição escolar, só os Jogos, a Olimpíada do Sistema e a Liga Escolar de Caruaru, que Gabi não representou lá, o CBBG foi lá representado e Gabi sempre ganhou, era uma das medalhinhas que a gente contava assim, a gente vai ter uma lá, que Gabi vai estar com a gente lá, infelizmente. Mas assim, grato por você ter aceitado esse convite aqui, grato por sua história dentro da escola, você é um nome que quando você sair lá da escola vai ser um nomezinho que vai ficar lá, porque você já levou o nome da escola por tantos lugares desse Brasil aí e fico muito lisonjeado. Eu não sou técnico de Gabi, tá, gente? Gabi, eu não sou da área de lutas, sou da área de esportes coletivos, principalmente o vôlei lá, mas eu sempre que pude estar perto de Gabi, sempre vi lá. É muita preparação, é muita dedicação, é um exemplo essa menina, muito legal e muito bonito de acompanhar essa história. Dá teu tchauzinho pra galera aí. Tchau, gente. Obrigada por acompanhar, foi muito bom. E ó, vou deixar aqui o Instagram. Posso deixar, Gabi? Pode. A galera, eu acho que tu vai ganhar. Já tem um monte de fã aí por aí, mas vai chegar mais um pouquinho. Tudo bem. Vai bater um papo, conhecer melhor a Gabi, vai lá no Insta dela, certo? Eu só tenho a agradecer. Fiquem com Deus, valeu e até a próxima. Tchau.